E essa história de que Memphis Depay pode parar no Flamengo, o vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o boato da segunda-feira e fala também do Corinthians, que recebeu proposta por Yuri Alberto e pretende trazer mais um centroavante de peso até a próxima segunda-feira, quando a janela de transferências se encerra. Falo sobre Felipe Coutinho mais uma vez de fora do jogo do Vasco. O motivo é inusitado. Tem informação importante sobre o Cruzeiro, com nomes especulados para o lugar de Fernando Seabra. Já o São Paulo renovando contrato com o autor de gol importante desse domingo. Flaco Lopes pode jogar no Catar. As últimas do mercado, bastidores, finanças, Mosquito jogando no Vitória. Tem informação também sobre o Santos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Queremos, sonhamos, buscamos a meta de 1.400.000 pessoas inscritas por aqui e você pode fazer parte dessa missão. Se puder deixar seu like, agradecemos também. Bora contar também, ou para completar, que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado até R$ 800. Na tela, jogo do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira, tem Vasco e Atlético Paranaense. Sem muita convicção, tô indo na vitória vascaína. Na terça-feira tem o último mata-mata da Liga dos Campeões antes da fase de grupos. Estou imaginando a vitória do Galatasaray contra o Young Boys, do Sparta Praga contra o Malmo e do Salzburg contra o Dinamo Kiev. A soma dessas três cotações juntas, inclusive, é algo bem interessante. Para você fazer sua fezinha na aposta real, tem link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto e maiúsculo, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que está insistindo na contratação do lateral direito Vitinho, que pertence ao Burnley. Entre o Botafogo e o atleta tudo acertado, o time inglês é quem causa dificuldades. Já contei para vocês pela manhã que Rodinei, ex-Flamengo, foi procurado, o Olympiacos também descartou. Uma outra alternativa no Botafogo para a posição seria Ivan Ramírez. Já o Internacional avançou na contratação do zagueiro Cleiton Sampaio, atleta de 24 anos de idade que pertence ao Aves de Portugal. Recentemente, na semana passada, o Internacional buscava alternativas para esse setor. O nome do Luizão, ex-jogador do São Paulo que hoje pertence ao West Ham, foi especulado, mas é o Cleiton quem está mais avançado. Quero contar também que esse mesmo Aves que eu citei agora há pouco está interessado na contratação do goleiro Kaique do Grêmio. Seria uma negociação por empréstimo de uma temporada, mas o Grêmio não demonstrou muito ânimo em fazer esse negócio. A saideira do giro de notícias, James Rodrigues já está treinando com a camisa do Rayo Vallecano. Depois de tentar uma vaguinha no Flamengo e não conseguir, o colombiano se acertou com o time espanhol e vai jogar nessa temporada pelo futebol de La Liga. Bora falar agora sobre Gustavo Mosquito, que já não é mais jogador do Corinthians. Na última sexta-feira, depois de 2 derrotas iniciais nos tribunais, ele conseguiu a rescisão indireta do seu contrato com o Corinthians e já está em Salvador treinando com o Vitória. Ele vai ser anunciado assim que o nome dele for registrado no boletim informativo diário. E aí vale uma observação importante. O Mosquito já tem 10 partidas pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas o artigo 90, parágrafo 4º, permite que em casos de rescisões indiretas do contrato, o atleta seja inscrito no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo estourado o limite de partidas. Mosquito alegou, para entrar na justiça contra o Corinthians, que havia uma série de pendências do timão. A justiça entende que seria prejudicial a um atleta que pediu a rescisão por estar sem receber, impedir que ele atue por outro clube, e é por conta desse contexto que o Vitória conseguirá inscrevê-lo por restante da temporada. Hora de falar sobre o Santos, que pode faturar uma bolada com Marcos Leonardo, ex-atleta do clube. O atacante, que pertence hoje ao Benfica, é pretendido pelo Al Hilal. Ele chegaria para o lugar de Michael, recentemente anunciado como reforço do Flamengo. Negócio que pode chegar, se depender do Benfica, a 35 milhões de euros fixos e outros 5 milhões de euros em bônus. Peixe tem direito a 10% da mais-valia, ou seja,
10% em cima do lucro do Benfica, além do mecanismo de solidariedade, como clube formador. Diante disso, o Santos estima ser capaz de faturar até 16 milhões de reais. Certamente Marcelo Teixeira e companhia torcem muito para que esse negócio vá adiante. Isso representa 2 folhas salariais do Peixe. Só para completar sobre o Santos, nessa segunda-feira recebi a informação de que Lucas Barbosa, atacante do Peixe que faz ótima temporada com a camisa do Juventude, interessaria ao Espanhol. Negociação por empréstimo, fui checar com gente do Santos e também com o clube espanhol e ambos desconversaram, negaram qualquer tipo de interesse. O Barbosa tem 41 partidas com 11 gols e 3 assistências. O contrato dele com o Santos se encerra em junho de 2026. Bora mudar de assunto e falar sobre Flaco Lopes, que enfim desencantou com a camisa do Palmeiras na atual temporada. Já são 19 gols em 47 partidas. Nas últimas horas, o nome do Flaco pipocou nas redes sociais como uma alternativa a um clube catari. O Palmeiras já descartou por completo qualquer tipo de negociação, a menos que a proposta surja na casa dos 70 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Palmeiras desembolsou mais ou menos 50 milhões de reais para contratá-lo do futebol argentino 2 temporadas atrás. O Flaco não vinha conseguindo justificar tal investimento. A temporada atual é boa, ele é titular absoluto, especialmente depois da saída do Endrick, que foi, por exemplo, o titular nos últimos 6 jogos com 3 gols marcados, isso sem contar em alguns gols que ele anotou, mas foram cancelados, foram anulados por causa de impedimento. Não que o Palmeiras morra de amores pelo Flaco Lopes, mas até pela ausência de um outro centroavante, negociá-lo agora só se fosse por um valor estratosférico, algo que o Palmeiras não acredita que possa aparecer. Vale a lembrança de que a nossa janela de inscrições se encerra no dia 2 de setembro. Por que eu estou citando isso? Porque se vendesse o Flaco Lopes, certamente o Palmeiras precisaria buscar um substituto e o tempo é cada vez mais escasso. Essa janela se encerra na segunda-feira da próxima semana. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo, que renovou com o autor de um dos gols da vitória contra o Vitória na tarde desse domingo no Morumbi, William Gomes, atacante de 18 anos de idade. Tenho falado há bastante tempo dele aqui no canal. Foi o autor do primeiro gol no triunfo diante dos baianos. No segundo tempo, o Eric fez 2-0. William já tinha conversas avançadas para uma prorrogação no contrato com o São Paulo. Essa oficialização aconteceu ao longo dessa segunda-feira. O novo vínculo só termina em dezembro de 2028 e o São Paulo fez questão de acertar essa prorrogação do contrato para assegurar um pouco mais de tranquilidade diante da possibilidade de propostas de fora, mas também para valorizar o atleta, que havia subido do time da base e ganhava na casa dos 25 mil reais por mês. O padrão no São Paulo é de que esse primeiro contrato para alguém que já vem sendo mais utilizado no time principal varie entre 70 e 100 mil reais por mês, com progressões, aumentos graduais a cada ano de contrato disputado com a camisa do tricolor. São Paulo que segue na busca por reforços. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira que a negociação com o Mário Rui, lateral esquerdo que pertence ao Napoli, segue emperrada. Ele ainda não conseguiu a rescisão do seu contrato por lá e diante desse cenário não se descarta a possibilidade dele permanecer na Itália. O São Paulo ficaria sem lateral esquerdo. Já outra opção que surgiu mais recentemente, Santiago Colombato, volante argentino de 27 anos de idade, pertence ao León e foi emprestado ao Oviedo, da segunda divisão espanhola. É uma possibilidade que vem sendo debatida no tricolor. Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro. Contei para vocês pela manhã que Alexandre Matos descartou a demissão de Fernando Seabra, apesar da sequência ruim. São 6 partidas com apenas uma vitória, outros 2 empates e 3 derrotas. Mas o pessoal da agência RTI Esportes afirma que já existem alguns nomes sendo analisados pelo departamento de futebol do Cruzeiro para o lugar do Seabra em caso de demissão. São eles: Eduardo Cudê, Jorge Sampaoli, De Michelis e Maurício Pellegrino, todos argentinos. Correria por fora o Pedro Caixinha, técnico português que trabalha no Red Bull Bragantino, mas corre risco de demissão diante da péssima fase da equipe de Bragança Paulista. Confesso para vocês que me surpreendi com os nomes. Imaginava que se demitisse o Seabra, o Cruzeiro fosse buscar alguém mais conhecido do torcedor como o Cuca. Mas sigo afirmando
que não há confirmação de dirigentes do Cruzeiro em relação à demissão do Seabra. Também não sei se admitiriam, né, que ele está na corda bamba. Que ele está pressionado, isso não há dúvida. É o único representante do departamento de futebol que não havia sido contratado pelo Pedrinho BH. Todos os demais que trabalhavam na época do Ronaldo já foram dispensados. Executivo de futebol, gerente, entre outros. Só sobrou o técnico e sua comissão. O fato dele não ter conseguido resultados vai colocando o Seabra na berlinda. E um próximo tropeço pode acabar sendo determinante para a queda do treinador. Desses nomes que eu citei, qual você gostaria mais? Confesso que fiquei curioso para ver como é que o Sampaoli se sairia nesse Cruzeiro, de enorme capacidade de investimento e de reforços importantes. Hora de falar sobre o Corinthians com a chance ou proposta por Yuri Alberto e a intenção alvinegra de fechar com o centroavante até a próxima segunda-feira. Quero começar falando sobre o Yuri Alberto, atacante de só 23 anos de idade, que virou alvo do Southampton. Quase todo fim de janela é assim. Tem proposta da Inglaterra que acaba não se confirmando. Essa proposta nem foi das melhores. Empréstimo de uma temporada por 3 milhões de euros. Ao fim desse período, a opção de compra por 18 milhões de euros por um valor de 80% dos direitos econômicos. O Corinthians já recusou a proposta, considerou o valor de 3 milhões de euros ruim, é inferior ao que ele ganha durante uma temporada, e esses 18 milhões de euros por 80% também não agradaram. Vale a lembrança de que o Corinthians detém apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 50% são do Zenit da Rússia. Só para complementar, apesar da possibilidade real da permanência do Yuri Alberto, crescem os rumores no Corinthians de que o Timão vai buscar um centroavante de mais peso. Arthur Cabral e as negociações com o Benfica prosseguem. O Corinthians melhorou sua proposta de empréstimo com obrigação de compra, caso metas sejam batidas durante esse período de empréstimo, operação das mais caras, que vai gerar na casa dos 15 milhões de euros, acho um exagero para um atleta que tem qualidade discutível. Outra alternativa sobrou, mais uma vez, para Alex Arce, aquele mesmo paraguaio de 29 anos de idade que pertence à LDU. Com a queda do time equatoriano na Sul-Americana, existe a estimativa ou a expectativa no Corinthians de um acordo um pouco menos complexo com a equipe do Equador. A saideira do Timão, José Martínez, foi anunciado como reforço alvinegro nesta segunda-feira, atleta cujo contrato só termina em dezembro de 2027. Pouco depois do anúncio, saiu também a notícia de que ele foi convocado para a seleção venezuelana para as duas próximas partidas das eliminatórias para a Copa. Bora te atualizar agora sobre o Vasco da Gama, mais especificamente sobre Felipe Coutinho, que está mais uma vez de fora de jogo importante do Cruz Maltino. Vasco recebe às 9 da noite o Atlético Paranaense em jogo que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro. E existia a expectativa de que o Coutinho pudesse voltar recuperado de uma lesão, mas enquanto terminava o processo de transição do departamento físico para o campo, Coutinho acabou sendo abatido por uma Covid, que impediu ou fez perder alguns dias de treino. Dessa maneira ele acabou perdendo o condicionamento, e tudo que o Vasco não quer é colocar o Coutinho em campo longe da condição física ideal para evitar risco de novas lesões. Atleta que foi contratado na metade da temporada e que só conseguiu estar em campo em 4 partidas. Seu último jogo em 3 de agosto, empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino. Na oportunidade, ele só atuou pouco mais de 20 minutos. Ao menos, para o confronto contra o Atlético, o Vasco conta com a volta de Pablo Verrete, centroavante argentino que, para Ramon Dias, foi o grande responsável pela permanência do time na Série A do Brasileiro na temporada passada, e a gente há de convir que de fato isso ocorreu. O Vasco, que é hoje o 10º colocado no Brasileirão com 28 pontos, pode alcançar o 8º lugar em caso de vitória, ultrapassando o próprio Atlético Paranaense, que tem 29 pontos, e o Atlético Mineiro com 30 pontos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e a nova especulação que vem da Espanha. O jornal AS assegura que Memphis Depay foi sugerido ao Flamengo e tem seu nome analisado pelo rubro-negro. Se você não associou o nome à pessoa, Memphis Depay, atacante de 30 anos de idade, holandês, com um currículo dos mais interessantes. Ele surge no PSV, se manda para o Manchester United, defende o Lyon, o Barcelona e jogou na última temporada e meia pelo Atlético de Madrid. Não conseguiu brilhar em Madrid, tanto que deixou o clube em 30 de junho e está disponível
livre no mercado, podendo assinar sem custo para aquisição dos direitos econômicos. A passagem pelo Atlético de Madrid nessa última temporada de 31 partidas, 9 gols e 2 assistências. Seria, para mim, titular absoluto em todos os clubes de futebol no Brasil. É um cara que não conseguiu se destacar no Atlético, mas já havia tido boas passagens em outros clubes, recentemente, inclusive, jogando pelo Barcelona. Pode atuar como primeiro atacante, centroavante ou atacante de lado de campo. É jogador convocado com frequência para a seleção holandesa. E é algo que jogaria a favor do Flamengo caso o rubro-negro demonstre a intenção de contratar. O Memphis Depay conheceu o Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. Ele era jogador da seleção em 2014. E ele se encantou de tamanha maneira com o Rio de Janeiro que resolveu tatuar uma imagem do Cristo Redentor com uma favela ao fundo. Essa tatuagem está nas costas não, na parte das costelas dele. Se você procurar aí na internet, certamente vai encontrar a imagem. Queria saber de você, torcedor do Flamengo, Memphis Depay cabe no rubro-negro de hoje? Só para complementar, como eu já havia previsto para vocês, Alexandro, jogador de 33 anos de idade, assinou nessa segunda-feira com o Flamengo, contrato até dezembro de 2026. Carlos Alcaraz, o meia argentino de 20 anos de idade, também está contratado. Minutas de contrato estão sendo trocadas entre Flamengo e Southampton para que o anúncio dessa compra seja oficializado. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta às 7, tem programa do Nicola. Tchau!